Fim de dia no mar da Galileia. Vento muda, lamparinas surgem na margem. Você acompanha os 12. Jesus encerra a multidão e direciona a travessia. Entre Betsaida e Cafarnaum, a água escurece rápido, remos e cordas prontos. Seu coração conhece noites assim, tarefas claras, mas vento contrário crescente. Hoje veremos medo virar confiança, presença vencer distância, obediência superar cansaço. Roadmap, ver o poder de Jesus, responder com fé, caminhar com coragem. Aplicação, acolher a presença no escuro, obedecer na travessia, testemunhar ao amanhecer. Nada de espetáculo. Escritura primeiro, prática clara para a sua semana já hoje. Você ajusta o foco, menos ansiedade, mais atenção, àquele que vem a você. Pronto, entramos no barco com os 12, enquanto Jesus sobe ao monte. Constrangeu os discípulos a entrar no barco e passar adiante dele. Despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar a sós. Você sente a pedagogia, a obediência na água, intercessão no monte, tudo sincronizado. No escuro, tarefas permanecem. Jesus ora, você rema, céu e mar conversam. O barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário, frase simples, que descreve suas noites também. Você identifica ventos contrários atuais, prazos diagnósticos, contas, opiniões, cansaço acumulado. Cultura, barcos de madeira, proa, elevada, vela baixa, rede enrolada no convés. Curiosidade rara, vigílias noturnas, dividiam a madrugada em blocos de patrulha. Você distribui sua ansiedade em vigílias de oração curta, ao invés de ruminar. Ele viu que se fatigavam ao remar, porque o vento lhes era contrário. Saber-se visto sustenta. Antes do milagre, Jesus enxerga seu esforço no escuro. Você crê que ele vê seu remo ardendo mesmo quando ninguém percebe. Talit toca a rocha no monte. Intercessão sustenta discípulos no meio. Entre ondas curtas, braços doem. Fé aprende a cadenciar puxadas com esperança. Você marca um refrão, ele me vê. Repita na cadência de cada esforço. Algas batem no casco, cordas rangem, estrelas guiam, costa some nas sombras. Você admite algumas travessias obedientes parecem castigo até a voz chegar. Obediência não evita vento. Obediência garante encontro com Cristo no vento. Você reavalia metas, menos controle do clima, mais fidelidade ao comando. Discipulado aqui é prático remar juntos, ler céu, ajustar vela, confiar. Você investe em equipe para remar com você na próxima semana difícil. Eles se fatigavam a remar, honestidade bíblica que legitima seu cansaço real. Você nomeia cansaços específicos, sem vergonha, e convida Cristo para o convés. Intercessão no monte continua. No vale do lago, músculos seguem obedientes. Você ora por quem rema por você. Hoje, família, equipe, enfermos, líderes, cultura, nós, marinhos, remo, de reserva, âncora pequena para fundear raso. Curiosidade rara, muitos pescadores cantavam refrões curtos para ritmar esforços. Você cria um refrão bíblico para puxadas difíceis. Ele vê, não desistirei. No meio não há retorno fácil. Frente e trás parecem igualmente longe. Você lembra quem mandou entrar no barco e sustenta obediência cansada. A noite avança. Cada estádio navegado vira vitória miúda no peito. Você mede progresso por fidelidade, não apenas por quilômetros vencidos. Eles estavam sozinhos na água, mas não fora do alcance da graça. Você reconhece solidão operacional, não significa abandono espiritual nesta hora. No monte, oração. No mar, esforço. No encontro, confiança floresce firme. Você prepara coração para ouvir a voz que corta vento e medo.
Talite ao vento olhar no céu. Intercessão modela seu modo de trabalhar. Você intercala tarefas e orações breves, como remos intercalam puxadas. No relógio antigo, vigílias trocam turno. No peito, esperança troca fôlego. Você troca suspiro de medo por clamor humilde. Vê no Senhor aqui. Ele viu que se fatigavam frase que sustenta quando ninguém mais vê. Você funda sua coragem no olhar dele, não no seu desempenho. Cultura pescadores liam nuvens do leste. Ventos do deserto trazem rajadas. Curiosidade rara chuva rara no verão. Tempestades curtas, porém violentas no lago. Você ajusta expectativas travessias, podem piorar antes de melhorarem subitamente. Entre cânticos baixos, alguém pergunta, ele sabe, resposta sim, ele vê. Você responde ao colega cansado hoje com a mesma verdade suficiente. O casco bate, água respinga, mãos queimam, esperança insiste e treina músculos. Micro-resolução decidir remar com fidelidade, mesmo sem sinais crendo que ele vê. Defina horário de oração curta entre tarefas. Cadencie ele vê na rotina. Você fará isso amanhã, cedo antes do primeiro e-mail, conscientemente. A aula do primeiro ato termina assim, visto por Deus. Você continua remando. Prepare-se, na próxima virada, a voz chegará e o medo cederá. Veio a eles andando por sobre o mar. Sou eu. Não temais. Você distingue a silhueta no vento. Passos firmes cortam cristas curtas de onda. Medo sobe ao rosto. Entre água e escuridão, toda coragem parece pouca. Você nomeia seus medos. Diga-os antes que definam seu rumo sozinho. A voz chega antes do alívio, presença se anuncia e a cena muda. Sou eu. Não temais frase, curta fundamento longo para decisões difíceis. Você crê que a identidade dele sustenta você mais que previsões de clima. Lamparinas distantes piscam na costa, no convés respirações prendem no peito. Cultura navegavam guiando-se por estrelas e linha de costa, sem instrumentos. Curiosidade rara estádio média distâncias. Hoje diríamos cerca de 180 metros. Você mede progresso por números ou por quem acabou de entrar no barco, ele vem até você. Não pede que você vença o vento sozinho. Você consegue acolher, ajuda antes de exigir que a tempestade pare, o talite balança, orla visível, mandamentos lembrados até sobre as águas. Você liga a obediência visível à confiança íntima, sem separar fé da prática. Eles gritam de medo. Coração interpreta mal o que faltava reconhecer. Você já confundiu socorro com ameaça por causa da pressa em julgar? A resposta não é tese. É uma pessoa dizendo, sou eu, não temais. Você pratica ouvir a voz antes de medir ondas e velocidade do vento. Remos batem, cordas estalam, olhos não piscam. O casco range sincero. Curiosidade rara vedações com pés e fibra vedavam fendas do casco de madeira. Você também precisa vedar brechas horários, limites amigos que oram com você. No escuro a presença é luz suficiente para continuar obedecendo. Você seguirá remando ao ouvir a voz mesmo sem calmaria imediata. Sou eu, planta fé. Não temais poda a ansiedade que sufoca a decisão. Você nomeia uma decisão que tomará hoje, guiado pela presença, não pelo pânico. Algas batem no bordo. Respingos frios acordam. O olhar foca na voz. Você desloca foco de ondas para o rosto de quem vem até você. Micro pergunta, qual frase bíblica será seu refrão enquanto rema esta semana? Eles pensam ser um fantasma. Tradição popular temia aparições no mar. A fé corrige imaginação, é Jesus Senhor sobre águas, não presságio ruim. Você permite que a fé corrija histórias que sua mente fabrica no escuro. No monte oração continua. No mar ensino acontece com vento contrário.
Você une intercessão e trabalho para não romper por dentro na pressão. Aproxima-se mais. Passos não afundam. A água sustenta pela palavra dele. Você confia que sua sustentação vem da palavra, não do humor do clima. Sou eu. Não temais, repita devagar. Deixe a frase conversar com o peito. Micro-resolução, adotar esse refrão nas próximas decisões sob pressão real. Defina horário e cenário de uso reunião, consulta conversa difícil travessia. Você avisará alguém de confiança para lembrar o refrão se esquecer, cultura comandos curtos no convés. Poucas palavras, muita obediência coordenada. Você treina respostas curtas de fé para emergências sem discursos longos. A cena estica segundos. O coração aprende centímetros de coragem prática. Você aceita coragem em centímetros, desde que na direção de Jesus. Talite ao vento, tzitzit visíveis. A Torá lembrada onde ninguém esperava. Você leva seus mandamentos ao ambiente mais instável do seu cotidiano. Ventos do leste sopram seco. Ondas curtas batem rápido no costado. Curiosidade rara, cantos curtos, marcavam o ritmo de puxada na madrugada. Você comporá um cântico curto hoje para lembrar. Ele vem até mim. A proximidade revela rosto. Medo perde volume. A voz ocupa o convés. Você experimentou medo diminuir quando o foco passou da onda para Cristo. Entre o monte e o mar, pedagogia perfeita oração, lá encontro aqui. Você também prepara encontros com Cristo, cultivando intercessão consistente. Sou eu, identidade divina, ecoa. Não temais mandamento que liberta o gesto. Você obedecerá primeiro ao mandamento mesmo que a onda não mude ainda. No casco nós firmes, no peito decisão, firme acolher a presença. Você dirá agora, em voz baixa, Senhor, eu te recebo no meu barco. Entre a vigília que termina e a luz que nasce confiança, aprende a andar. Prepare-se, Pedro pedirá para ir. Veremos fé sair do bordo ao mar. Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Vem. Você vê Pedro pisar fora. Madeira some. Água sustenta pela palavra. Olhos no mestre, passos curtos. Coragem em centímetros, aprende direção certa. O vento leite, respingos frios. Mente calcula riscos. Fé responde ao chamado. Você já saiu do bordo, um passo, coração acelerado, mão pronta. Vendo o vento, teve medo. Começando a submergir, clamou alto. Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o. Água perde o argumento. Você sente aperto de mão que sustenta mais que cálculo e previsão. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Repreensão que cura, não humilha, ajusta foco de olhos cansados. Rajadas do leste formam ondas curtas, passos exigem olhar fixo. Barcos levavam lastro de pedras para a estabilidade perto da costa. Você adiciona lastro de promessas para não dançar ao sabor de rumores. Pedro andou. Não negue centímetros só porque não foram quilômetros. Você celebra pequenos avanços ou só anota quedas na planilha emocional. Talite de Jesus balança. Tzitzit visíveis. Mandamentos lembrados no meio da água. Você leva a obediência ao ambiente mais instável. Reunião, consulta, conversa difícil. A mão segura, os pés obedecem. O peito aprende a respirar com fé. Micro-pergunta, onde você precisa dizer: manda-me ir ainda hoje. O vento não some de imediato. Presença permite passos antes da calmaria. Você aceita caminhar com vento, contanto que a mão dele esteja. Refrão para a madrugada, Senhor, salva-me. Sou eu, não temais. Você escolhe um refrão e avisa um amigo para lembrar. Lua amanhã. Debate breve, alguns veem. Eu sou eco do nome. Foco presença divina.
Você trata Jesus como mestre de técnicas ou Senhor que comanda elementos convés úmido, nós marinhos firmes, cordas reclamam, esperança insiste no peito, pés aquecido vedava frestas, artesãos remendavam casco antes de sair. Você remenda frestas emocionais com oração, breve conselho, sábio, descanso real. Pedro afunda ao notar o vento. Você cai quando mede só a onda. Coragem não é ausência de vento, é presença de Cristo com mão estendida. Você aceita que fé olhe para alguém, não apenas para resultados. O grito vira oração, a mão vira resposta, aprendizado vira testemunho. Você já transformou tropeço em aula pública de graça e dependência. Enquanto a água bate a frase guia, Senhor, salva-me repetida. Você torna a oração curta seu volante. Em vez de discursos demorados, aproximam-se do bordo. Madeira recebe pés, convés vira sala de culto. Você prepara sua casa para culto, breve após cada livramento concreto, vento segue soprando. Coração já mudou, calma chegará dentro do barco. Você busca mudança interna, antes do clima externo, finalmente ajustar, homem de pouca fé, diagnóstico amoroso. Tratamento foco renovado no Senhor. Você recebe diagnóstico sem vergonha e aplica o tratamento imediatamente. A mão que salva também ensina. Correção é parte do milagre completo. Você se deixa corrigir quando Cristo fala verdades que doem um pouco. Talite ao vento, água no tornozelo, sorriso tímido nasce no convés. Você permite sorrisos pequenos em meio ao processo sem cinismo. Curiosidade rara, muitos discípulos sabiam nadar. Ainda assim, apelar é fé sábia. Você usa recursos naturais, mas confia primeiro na mão sobrenatural. O barco acolhe dois, a lição acolhe todos. Silêncio reverente ocupa o ar. Você guarda silêncio grato após socorro, antes de comentar demais. Pedro andou, afundou, clamou, foi erguido, história honesta, sem edições. Você conta seu relato sem polir demais para encorajar outros reais. Lições anotadas, pedir, obedecer, focar, clamar, rápido aceitar correção. Você escolherá uma lição para praticar ainda hoje com nome e hora. Micro-resolução, definir decisão prática guiada por sou eu, não temais. Escreva a decisão, compartilhe com alguém, peça checagem em uma semana. Você aceita a prestação de contas gentil para treinar passos firmes. Pronto para o próximo ato entrar no barco. O vento cederá logo. Acompanhe. Confissão brotará no convés. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Subindo ambos ao barco, cessou o vento. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Você sente o casco estabilizar. Água obedece. Silêncio reverente ocupa o convés. Medo rende lugar à adoração. Joelhos encontram madeira, mãos levantam em reconhecimento. Você já respondeu com adoração imediata quando o vento cedeu de repente. Quem entra com Jesus aprende calma, não é acaso. É resposta à presença. Você acolhe a pessoa primeiro e deixa a calmaria chegar depois. Naturalmente, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Confissão coletiva nasce. Não foi debate, foi reconhecimento santo sobre a água. Você prepara sua equipe para confessar juntos, não apenas decidir sozinhos. Cultura prostração no convés, expressa honra, reverência pública, não performance vazia. Curiosidade rara, refrões curtos, marcavam remos. Agora marcam louvor após livramento. Você transforma refrões de trabalho em refrões de gratidão visível ao Senhor. Ficaram grandemente maravilhados. Coração aprende depressa quando o vento fecha a aula. Você anota aprendizado imediato ou deixa o milagre virar lembrança difusa. Não tinham entendido sobre os pães.
O coração estava endurecido, honestidade pedagógica. Você conecta aulas Prado de Pão e Mar de Vento, contam mesma história. Talit, escorre água. Tzitzit lembram mandamentos. Obediência e fé respiram juntas. Você junta doutrina e prática confessar, obedecer, servir, agradecer, ciclo completo. A calma externa confirma mudança interna, Cristo. No barco redefine meteorologia do peito. Você mede paz pela presença, não pelo aplicativo de previsão do dia. Adoração não apaga a memória do medo. Cura reorganizando prioridade no coração. Você permite que a adoração reordene a agenda, orçamento e conversas difíceis esta semana. Eles o adoraram. Você também pode agora em voz baixa confessar quem ele é. Verdadeiramente palavra que sela a convicção. Não talvez, mas é em público. Você dará um verdadeiramente hoje, onde antes falava quem sabe. Confissão sustenta passos futuros. Memória do convés fortalece próxima vigília. Você guarda uma frase curta para repetir quando o vento recomeçar. Proa aponta a margem. Âncoras pequenas prontas, olhos brilham sob lamparinas. Você vê rostos mudados. A sala de aula virou templo móvel sobre a água. Micro pergunta, qual gesto de adoração simples você fará hoje sem plateia? Eles compreenderam mais do que antes, embora ainda aprendendo como nós. Você aceita crescer por camadas sem cinismo, por ainda não saber tudo. Debate breve, alguns ressaltam surpresa por não entenderem os pães. Agora entendem mais. Ponto central. Presença de Jesus interpreta milagres, não o contrário. Pessoa antes do sinal. Você lê sinais à luz da pessoa, não a pessoa à luz dos sinais. Calma não zera missão. Prepara desembarque. Próxima margem, aguarda serviço concreto. Você usa paz, recebida para servir alguém ainda hoje, com prontidão. Sopros finais brincam no convés. Cordas repousam, nós permanecem firmes. Você firma nós, internos promessas memorizadas, amigos de oração limites saudáveis. Confissão no plural edifica todos, ninguém fica de fora do Filho de Deus. Você puxa alguém para dentro desse plural, convidando-o ao reconhecimento. Talit pinga no convés, orla visível. Mandamentos ganham calor de adoração. Você liga mandamentos a louvor para obedecer alegre e não por obrigação. A memória do vento que cessou vira salmo portátil para a semana. Você escreverá 2 linhas de gratidão e contará para um amigo. No peito a frase verdadeiramente és filho de Deus, repete e fixa. Você ensina uma criança a repetir essa frase antes de dormir. Calma não anestesia, ativa serviço, fé confessa e mãos trabalham em seguida. Você agenda um gesto prático, visita ligação, pão reconciliação, oração breve, fé confessa com palavras e corpo, convés vira altar e base de operações. Você faz do seu escritório um lugar de confissão e serviço visível, micro-resolução, confessar publicamente Jesus. É Senhor, numa conversa-chave esta semana. Defina a conversa. Ore antes, fale simples, sirva depois, registre gratidão. Você topa praticar essa sequência, adorar, confessar, servir sem atrasos. Cultura após calmaria, marinheiros verificam cordoalha. Disciplina mantém segurança. Você checa rotinas espirituais após livramentos para não relaxar perigosamente. Calma aprendida. Hoje sustentará travessias futuras. Memória vira equipamento confiável. Você arquiva este testemunho onde possa encontrar quando o vento voltar. Prepare o coração, a margem se aproxima. Mãos enfermas buscarão a orla do Talit. Tendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. Rogavam tocar na orla do manto, e os que tocavam eram curados.
Imediatamente o barco chegou à terra, chegada que confirma soberania na travessia. Você pisa em Genezaré, planície fértil, ancoragem rasa, redes secando ao amanhecer. A notícia corre rápido. Famílias trazem enfermos. O cais vira corredor de esperança. Você vê rostos marcados pela dor. Agora olhos fixos na orla do Talit. Rogavam que ao menos pudessem tocar na orla do seu manto. Você aprende fé concreta, um gesto simples, direção certa, foco em Jesus. Cultura tzitzit lembra os mandamentos. Tocar é confessar confiança no Deus fiel. Curiosidade rara, muitos desembarcavam puxando o barco à mão na areia compacta. Você puxa junto à oração, puxa a fé. Comunidade puxa a esperança até a margem. Reconhecendo-o, enviaram pelas aldeias. Trouxeram enfermos em leitos para perto. Você organiza, ajuda, quem traz, quem cuida, quem abre caminho até Jesus. A orla do Talit aparece. Memória do mar agora se torna cura em terra. Você conecta travessia e chegada presença no vento, presença no cais também. Rogabam, tocar verbo humilde. Milagre acontece na ponta de obedientes. Você pratica verbos humildes, rogar, tocar, agradecer, servir, registrar gratidão. Eles o punham nas praças e rogavam tocar a orla do manto. Você imagina praça virando enfermaria. Fé transforma cidade em lugar de cura. Cultura mercado cedo. Cestos, azeite, cevada. Agora prioridade é misericórdia. Curiosidade rara, alguns usavam macas de corda e madeira leve para transporte. Você prepara macas modernas, caronas, ligações, formulários, visitas com oração. E os que o tocavam eram curados. Simplicidade do texto corta nossa complexidade. Você complica menos e pratica mais, levar pessoas até Jesus com clareza. Micro pergunta: quem você levará esta semana para tocar a orla em oração? Talit ao vento. Tzitzit visíveis. Mandamentos e misericórdia se encontram de novo. Você mantém a lembrança, a mesma orla que viu no mar, agora na praça. A fé aqui não é barulhenta, é direcionada. Prioriza a pessoa que sofre. Você corta distrações e abre corredor para quem precisa de toque hoje. Imediatamente chegaram. João destaca soberania também no tempo do desembarque. Você reconhece chegadas rápidas como misericórdias discretas do caminho. Gente beira-mar reconhece o Rabi. Vila inteira mobiliza-se com pressa boa. Você mobiliza sua vila ministério. Equipe, família, vizinhança para servir juntos. Curiosidade rara, Genezaré era celeiro. Solos férteis garantiam colheitas confiáveis. Você semeia serviço nesse solo, constância, simplicidade, presença, oração breve. Rogavam tocar, repetição intencional. Insistência humilde é fé em movimento. Você insiste com humildade por quem não consegue orar por si. Mãos seguram macas, poeira sobe, convés vira lembrança, praça vira santuário. Você traz memória do convés para a rua adorar, servindo sem plateia. Todos os que tocavam eram curados, frase que acende esperança na esquina. Você segura essa esperança por alguém e compartilha sem prometer espetáculo. Cultura, líderes de aldeia abriam espaço nas praças para necessidades urgentes. Curiosidade rara, lamparinas de óleo alinhadas marcavam corredores noturnos improvisados. Você acende lamparinas práticas, horários, equipes, itinerário de visitas e oração. A chegada imediata encurta rotas. A compaixão alonga braços. A cidade aprende. Você aprende a encurtar desculpas e alongar disponibilidade hoje mesmo. A orla do Talit ao vento, nosso callback, guia foco da multidão. Você fixa foco. Cristo presente, toque humilde, gratidão pública, serviço constante. Micro resolução,
listar 3 nomes para levar a orla em intercessão presencial. Defina dia, transporte equipe, combine breve, vá, sirva com mansidão firme. Você registrará respostas para fortalecer fé da comunidade ao redor. Imediatamente chegaram, fortalece coração cansado. Deus encurta onde não conseguimos. Você agradece por atalhos santos, encontros, portas, diagnósticos, reconciliações. Pescadores observam, crianças apontam, idosos estendem mãos com expectativa sincera. Você estende mãos por alguém agora em oração curta e objetiva. Quem tocava na orla era curado. Repetimos para afirmar sua esperança. Você segura essa frase no bolso para a próxima visita de compaixão. Curiosidade rara, alguns prendiam tzitzit como nó específico que lembrava mandamentos. Você cria lembrete físico de oração cordão, agenda alarme com versículo, chegada, toque cura, gratidão, sequência simples. Você a praticará esta semana. Sou eu, não temais. Rogavam tocar na orla do manto, e os que tocavam eram curados. Hoje você escolhe travessias com Cristo, presença no escuro, passos firmes, serviço. Plano simples, acolher presença, confessar publicamente, servir alguém concreto com constância. 3 nomes, 3 datas, 3 gestos práticos, ligação, pão na porta, oração breve. Sua casa vira Genezaré, corredor de esperança para quem precisa tocar a orla. Refrão da semana, sou eu, não temais. Diga antes de decisões sob pressão. Recolha pedaços de graça, registre gratidão, compartilhe testemunho, fortaleça sua comunidade. No trabalho, conte pessoas, não números. Priorize misericórdia acima da urgência barulhenta. Convide um amigo para remar junto. Prestem contas. Celebrem centímetros de coragem real. Se edificou, compartilhe um testemunho breve. Encoraje outra casa a acolher Jesus. Bênção, paz, mansidão e coragem no nome de Jesus para sua travessia. A margem próxima aguarda serviço humilde. A orla do Talite guiará seu foco. Vá em paz, ele vem até você. Não temas, caminhe sobre medos com fé.